Paz do Senhor, igreja. Estão alegre? Na presença de Deus só existe alegria. É verdade? Eu me alegro quando alguém sobe com uma criança aqui para apresentar a Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, com 8 dias de idade, ele foi apresentado. Com 30 anos de idade, ele foi batizado em águas. O povo de Deus cumpre aquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque o Senhor, Ele cumpriu tudo para que ninguém que conhecesse a sua palavra viesse se perder. Ele fez tudo em nosso favor. Pessoas que ignoram, não. Essa criança não tem pecado. É inocente. Porque ele disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. Quando eles ignoravam que Jesus, ele chamava as criancinhas, eles queriam retirar de perto dele, deixa vir a mim, que das tais é o reino de Deus. Criança não tem pecado, criancinha não tem pecado. Pecado começa de uns 12, 13 anos dali para frente, a pessoa começa a ter o discernimento do pecado. Aí precisa ser batizado para que os pecados sejam perdoados. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, diz a palavra de Deus, lá na carta de 1 a João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, Ele é luz, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Por quê? Porque Ele derramou aquele sangue. Único sacrifício que tira pecado é o sacrifício de Jesus. Que lá em Hebreus capítulo 10, versículo 3 e 4, versículo 4 vou dizer, que diz assim, que o sangue de um bode ou de um cordeiro não tira pecado. É o sacrifício que eles faziam lá antes de Jesus. Mas Ele veio. Ele fez o único sacrifício por nós todos. Nós não precisamos mais fazer sacrifício para ser perdoado de pecado. O nosso sacrifício hoje do povo de Deus, este é o sacrifício que Deus se agrada. Ser humilde como Ele foi. Abre a Bíblia comigo, queridos. Começar lá em Gênesis, eu vou acabar aqui no Novo Testamento. Gênesis capítulo 1. Aleluia. Gênesis 3. Aleluia. E diz assim, capítulo 3 de Gênesis. E o versículo 15 diz assim, eu vou ler um versículo somente no Antigo Testamento. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos lá e glória a Deus.
Mateus, glória a Jesus. Estou meio assim, meio apagado. Mateus capítulo, glória. Mateus capítulo 26 e o versículo, vou ler aqui, Mateus 26 e o versículo 47. 26, 47. Quero que vocês acompanhem bem, porque nós lemos lá no Antigo Testamento. Enviarei um que pisará na cabeça da serpente, e ela morderá no teu calcanhar, mas ela é pisada. Vamos ler agora no capítulo 26, 47 de Mateus. Diz assim: estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saldo, Rabi. E beijou Jesus, porém lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Uma legião de anjos são 6.000 anjos, é uma legião. Ele falou: não pensas tu que se orasse o Pai agora, Ele mandaria 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saíste como para um salteador, com espadas e porretes, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. Querido, quando eu li essa mensagem, comecei a meditar este tão grande amor de Deus por nós. Não se tem palavra, não se tem nada, mas Ele é mais do que amor, um amor que não se pode imaginar o amor de Deus. O próprio João, apóstolo João, falou dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas que tenha a vida eterna. Que amor que o apóstolo João, ele não soube se expressar do amor tão grande. Aqui, a promessa lá em Gênesis, como nós lemos, quando Adão pecou,
ver o amor que Deus tem pelaquela criatura que Ele formou, a sua imagem e semelhança. Ele tem um grande amor por nós, queridos. Nós não imaginamos. Muitas vezes nós pecamos em palavras, pecamos de qualquer coisa, estamos pecando, mas logo já vem um arrependimento. O Espírito Santo logo nos alerta. Por quê? Olha o que ele falou aqui para os discípulos. Não penso vocês, se eu orasse ao meu Pai, Ele mandaria 12 legiões de anjos para me livrar deste mal que está no mundo inteiro contra mim. Mas não, eu vim para que se cumprisse as Escrituras Sagradas. Quando Ele saiu, cantou um hino, na última Santa Ceia com seus discípulos, cantou aquele hino, e foi para o jardim do Getsemane. Ali, ele orou, que a Bíblia diz que o seu suor transformava-se em sangue, pelo amor da humanidade. Pai, se é possível, passa de mim este cálice, essa dor que eu vou sofrer, mas que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade, meu Pai. Oh, meu Pai querido. Por amor a nós, para nos tirar do pecado, para que nós deixasse o pecado de lado e vir adorar a Deus, adorar ao Senhor e agradecimento. Não precisa mais nada, só reconhecer e seguir a palavra divina de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz a palavra. Não se conhece a palavra de Deus. Pessoa que quando começa a sentir no coração, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia para ninguém. É uma semente que cai lá no coração. Ela fica ali brotando até que ela venha nascer. Uma pessoa está na minha casa agora, nos ajudando ali. Eu falei para ela assim, com todo o amor, que ela é muito querida. Eu disse: Nice, tu algum dia leste a palavra de Deus? Ela disse: eu leio, mas eu não entendo. Ela está curiosa agora. Eu comecei a explicar alguns versículos para ela. Ela disse: meu Deus, o que é isso? Aonde nós estamos? Querida, não é de assustar não. Eu também não conhecia, mas no momento que eu passei a conhecer, eu fui liberto por Senhor Jesus Cristo. Ele me libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, todo mundo adora a Deus. Como disse Paulo, o povo de Israel era um povo que ama a Deus, mas não tem entendimento. Chegou a esse ponto deles pôr ele na cruz. Eles não aceitaram Jesus, nascido de uma mulher, não queriam aceitar aquilo ali. Nós conhecemos José e Maria, uma pobreza, são pobres aí, filho deles ali. Quem és tu dizer que és Deus? Vê só agora, medite na humildade de nosso Deus, dono do universo, dono do mundo. Ele é mais do que o universo. Se humilha de uma tal maneira, se formar no ventre de uma mulher, sem nada com homem, mas ninguém entendeu. Se criou como uma criança ali qualquer, até os seus 12 anos, ali ele estava no meio dos doutores. Quando eles
sentiram a falta dele nas festas que eles iam, dos judeus, todo ano. Ele sumiu, se assustaram. Onde é que está o nosso filhinho? Jesus com 12 anos de idade. Foram procurar o menino. Encontraram o menino no meio dos doutores, pregando a palavra de Deus. Oh, meu filho, nós te procurando, assustado que tu tinha te sumido. Mulher, tenho nada a ver contigo, estou tratando do negócio do meu pai. 12 anos de idade, todo mundo admirado. Não tem letra, não tem estudo. Uma criança dessa fala tanta coisa que sabedoria. O Deus, dono do universo. Depois de 18 anos, é que ele se manifesta agora à humanidade. Aí chega os seus 30 anos, ele é batizado. E vai agora tratar do negócio de seu pai até a morte. Morte de cruz. Morte mais humilhante da época. Era a morte de cruz. Mas ele nunca se negou. Ele nunca respondeu mal a ninguém. Ele era maltratado. Ele era esbofeteado. Mas ele não abria a sua boca. Por amor a mim, por amor a ti, por amor a todos nós. Quem não vai aceitar esse querido mestre salvador da humanidade? Quem não vai aceitar para ter uma eternidade com ele? Estava aqui o hino, o arrebatamento da igreja, queridos. Está no momento de nós se aproximar cada dia mais e mais do Senhor, que as coisas estão se estreitando cada dia. É só nós lermos a palavra e começar a meditar os acontecimentos que estão vindo a este mundo. Já houve muitas guerras, muitos rumores de guerra, mas agora nós estamos vendo mais rumores de guerra. Nós estamos vendo que o mundo agora, eles estão se embicando. É uma nação contra a outra e outra a favor de outra, e assim começa. Levante vossas cabeças, porque a sua redenção está perto. Queridos, não é mais tempo de nós facilitar. Deus me manda falar isso a vocês. Não é tempo mais de nós perder tempo com nada. É tempo de nós se apegar a Ele a todo dia. Porque não sabemos o dia e nem a hora que Ele poderá vir arrebatar a sua igreja. Tirar de um abrir e fechar de olho, tirar o seu povo da terra que estão preparados, ligados com Ele, não ficarão aqui. Não podemos estar em cima do muro. Quem está em cima do muro não sobe. A Bíblia diz é sim, sim, e não, não. É com Deus ou é sem Deus? Não adianta nós estar misturando um pouquinho ali, um pouquinho ali. Não. É sim, sim, não, não. É um lado ou é o outro? Eu já falei para vocês aqui uma vez, uma ilustração de um irmão que falou na minha casa que eu ganhei ele para Jesus. Foi botar o laminado na minha casa, falei para ele, depois veio botar laminado aqui na igreja e falou assim: que bonita a igreja de vocês, a nossa não é tão bonita. Eu disse: está na igreja? Eu disse: estou, aquela palavra que tu pregou para mim, eu estou na igreja, sou uma bênção na casa de Deus. Aí ele contou uma ilustração, falou ali de uma pessoa, caminhava em cima de um muro, de um lado tinha muita gente, do outro lado da mesma forma, e aquele lado direito, o pessoal dizia assim: desce daí,
pula daí, vem para cá com nós, desce daí. Ele caminhava em cima do muro, para lá e para cá, olhando, olhava para um lado, olhava para o outro, um lado, todo quietinho, não se mexia, o outro, vem. Aí ele disse para aquele lado que não chamava: por que esse povo aqui me chama para estar ali com eles, e vocês não ligam, vocês não me chamam? É porque tu já és meu, tu está em cima do muro. Não se fica em cima do muro, não. Nós temos que estar 100% ou mais junto com o Senhor. Quem caminha em cima do muro não vai com Ele, não. Ele não aceita em cima do muro. É 100%, mais de 100% com Ele. Queridos, é tempo de nós estar se preparando cada dia mais. Oração, pedindo misericórdia. Quando eu oro, eu digo: Senhor, eu te peço todo o teu amor por mim, pela minha família, que não fique ninguém nesse mundo. Porque, querido, nós estamos vendo as coisas se apertando. Pessoas, nós, graças a Deus, nós vivemos num estado muito glorioso. Não digo só o estado, mas também o país, em vista de outros. Mas tem países por aí afora que o sofrimento é muito grande. Estado do nosso Brasil mesmo, pessoas passando fome, pessoas sacrificadas. Nós, com a graça santa de Deus, temos tudo. Só falta nós agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu quero ganhar vida para Ti, eu quero estar na Tua casa, Senhor. Eu quero guardar a Tua palavra no meu coração, que eu quero subir contigo no teu dia do arrebatamento da igreja. Querido, se nós pudéssemos pensar um pouquinho o que vai acontecer, qualquer coisinha que acontece no mundo, uma coisinha meia fora de sério, o noticiário é tão grande. Quanto mais esse dia, pastor Fábio, que o Senhor arrebatar a sua igreja, no abrir e fechar de olho, no mundo inteiro, pessoas sumidas. Este povo não quer mais voltar, não quer mais saber de nada. E quem fica, aquele que esteve em cima do muro ficou, e eu agora como é que eu vou ficar? O que vai ser de mim? Será que eu vou me entregar ao diabo, ou eu vou entregar a minha vida para que eles me matem, mas eu vou ser salvo por Jesus, que eu não quero? Eu me obrigo a ser sacrificado, mas não perder a salvação. Não é brincadeira. Eu medito muito na palavra de Deus, pastor Fábio. Salvação não é brincadeira. Deus amou o mundo dessa tal maneira. Se nós não lutarmos por essa tão grande salvação, que vai ser de nós, nós temos que lutar todo dia, uma luta, porque o bicho não para de tentar, não. Falei para o pastor Marquinhos, pois que Deus está me cobrando alguma coisa aqui nesse altar para falar para as pessoas. Fico mais de lado, fico mais assisto, ouvindo a palavra, porque é melhor a gente ouvir, parece que pregar. Que é uma responsabilidade muito grande, é um compromisso muito sério, mas que Deus cobra da gente. Já comecei a me lembrar de Moisés. Moisés, ele era tão velhinho, que ele, sentadinho, Arão e um no lado, o outro no outro, e a guerra contra o povo de Deus, contra Israel. Moisés levantava os braços, Israel, o povo de Deus, começava a vencer. Aí ele começava a cansar e descer os bracinhos dele, o povo começava a perder. Arão e sentaram num lado e no outro, seguraram os braços de Moisés, e o povo de Deus vencia. É o que falta para nós hoje, é joelho no chão, venceremos.
um orando pelo outro, é isso que nós teremos a vitória. Essa é a vitória que nós temos. Orai-vos um pelos outros, diz a palavra. Eu não posso levar ela não pode levar o seu esposo, não posso levar o pastor Fábio, não posso levar a pastora ninguém. Tenho um direito de orar por eles, mas eu não posso levar por eles. A decisão é minha, a decisão é dela, a decisão é do pastor Marquinho, a decisão é de cada um de nós. É nós. Temos Ele. É nós. Orai-vos um pelos outros, diz a palavra. É o que o Senhor pede. Orai por vossos inimigos. Orai por aquele que vos persegue e não conhece. Eles acham que estão fazendo um bem, falar mal daquela pessoa que ele não gosta. Não está fazendo. Nós temos que perdoar e orar por ele, que daqui a pouco ele pode ser um servo de Deus, usado no altar de Deus, pregando a palavra. Porque nós éramos assim. Eu era um desse. Não era muito falar dos outros, mas eu era assim. Palavrão pela boca fora, não podia. Mas Ele me perdoou tudo. Os pecados já foram perdoados. O sangue de Jesus perdoou, apagou tudo. Tudo apagado, não existe mais. É somente permanecer. Pecamos sim. A Bíblia Sagrada diz que aquele que diz que não peca, ele é mentiroso. Mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Pecamos, Senhor, me perdoa. Arrependimento é tudo. Nós não podemos se atolar no pecado. Não se pode. É permanecer fiel a Deus, evitando o que se pode, para não pecar. Mas se pecar, diz a palavra, temos um advogado, intercede por nós. Queridos, que o Senhor abençoe a todos, e guarde as palavras, levando a sério, verdadeiramente a sério. Vê essas meninas aqui, dançando, louvando o Senhor, tudo pessoas que conhecem a palavra. Quando a gente conhece a palavra, a gente fica invocado na palavra de conhecer mais e mais e mais. Vai para 47 anos, agora é dia 31 de maio de 2024, que eu estou na igreja. Graças a Deus, eu com a minha esposa, com a minha família, esse meu filho ali, ele tinha 3 meses quando eu aceitei Jesus. Ele era nenenzinho de colo. Ele foi apresentado também depois. Ainda levamos ele naqueles lugares, mas depois apresentamos ele. Graças a Deus, Senhor, tem me abençoado, a mim e a minha família. Que as bênçãos do Senhor nos acompanham, querido. As bênçãos de Deus nos acompanham. Nós não temos que mais sacrifício algum. Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Eu quero que vocês abram comigo lá, que eu quero ler com vocês aqui. Hebreus. Meu Deus querido, amado, santo, glorioso Jesus. Oh Jesus querido, santo. Eu fico até meio perdido um pouco na Bíblia Sagrada. Está escrito ali. Hebreus capítulo 10. License, um pouquinho para frente. Hebreus capítulo 10. E fala assim, queridos. Quero ler com vocês alguns versículos do Hebreus capítulo 10. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios
que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano, se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Não agradava a Deus. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício, oferta e holocausto e oblação pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Jesus, no qual vontade temos sido santificados pela oblação do pecado de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca pode tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por cabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, as minhas leis em seu coração e escreverei em seus entendimentos, acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Coisa gloriosa a palavra de Deus. Não existe mais, está apagado. Não está se lembrando mais daquilo que fizemos, que passou. Foi limpo tudo de nossos corações, acabou. Acho que está limpo, é somente permanecer na fé, na palavra, seguir em frente, olhando para cima, não olhando para trás, nem mais para a direita, nem mais para a esquerda, olhando somente no alvo verdadeiro, que é Jesus Cristo, é a luz verdadeira que nos leva ao Pai. É Ele. Arrebatamento da igreja é uma coisa que a gente não se pode nem calcular como é que é. Queria ler com vocês, mas eu já quero terminar. Em 2 aos Tessalonicenses, eu quero que, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, o capítulo 4, versículo 13, primeiro aos Tessalonicenses, para aqui não, né? Diz assim, veja só, queridos, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O mundo não tem esperança, nós temos uma esperança.
Nós não podemos pensar já aqueles que partiram com Jesus. E eles estão já com Ele, somente esperando o som da trombeta, que diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai vós uns aos outros com estas palavras, queridos. Coisa linda. Estou aqui todo arrepiado. Isto é o que Deus está mandando a dizer à igreja esta noite. Arrebatamento foi cantado sobre aqui, arrebatamento. Não podemos estar despreparados. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Diz o Senhor agora: prepara-te, ó igreja, para encontrares comigo. Que Deus abençoe e que Deus guarde a todos. Fique com esta palavra, em nome de Jesus. Guarda no coração de vocês. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.